dar as boas-vindas a você que se dispôs hoje a acompanhar o nosso conteúdo Desmistificando as Crenças. Vamos conversar um pouco, tirar dúvidas, e se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade para convidar os seus amigos para assistir e depois, se quiser, compartilhe. Se você não pode assistir ao vivo, você pode compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam desse tipo de informação que expande a nossa consciência. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o que são as crenças. Muitas vezes, nós temos a percepção de que crenças são informações que nos prejudicam, que as crenças são sempre ruins, que as crenças são sempre limitantes, que acreditar em algo pode me prejudicar, que acreditar em algo é algo muito pequeno. E aqui já começam as crenças. Vamos falar um pouquinho sobre crenças. Crença é tudo aquilo que eu entendo como uma verdade. Hoje, nós vamos identificar um pouquinho onde essas crenças surgem, onde essas verdades começam a tomar corpo e fazer parte da nossa existência. Então, a primeira etapa a ser observada é tudo aquilo que você absorveu desde o momento da sua concepção. Então, desde quando você está no ventre da sua mãe, você vai absorvendo impressões do mundo, vai tendo percepções, primeiro, daquilo que você identifica, as sensações que a sua mãe vivencia, depois, ao nascer, tudo aquilo que vai acontecendo ao seu redor, as conversas dos seus pais, as conversas de quem vem visitar você. Conforme você cresce, você vai assimilando tudo aquilo que é percebido dentro da sua casa, todos os hábitos, tudo aquilo que a família realiza, tudo aquilo que a família fala, tudo aquilo que a família pensa sobre qualquer coisa. Você está extremamente receptivo, você está ávido por absorver conteúdo. Depois você cresce, amplia seus círculos de convivência, interage com os amiguinhos do condomínio ou da rua, nas suas viagens, na escola. Depois você cresce mais, absorve mais conteúdo, vai para a faculdade ou começa a trabalhar. Enfim, expande cada vez mais o seu conhecimento, os seus círculos de convivência e absorve ainda mais conteúdo. Quando você faz um retrospecto de tudo aquilo que você vivenciou ao longo da sua trajetória, o que acontece? Você percebe que assimilou algumas situações como verdades absolutas. Você tanto ouviu ou tanto vivenciou que aquilo passa a ser pontificado na sua vida. Você já não questiona mais. Como o cérebro humano ele gosta de economizar energia, ele entra num piloto automático. Então, tudo aquilo que você joga no seu cérebro, ele vai detectar como informação e como ele não quer gastar muita energia, ele tende a reproduzir infinitas vezes, até que você tome consciência se aquilo é útil ou não para você. Captando essa percepção de como o seu cérebro funciona, você vai entendendo que, puxa vida, será que para mim é uma verdade que se eu me matar de estudar, eu vou ter um bom posicionamento profissional? Se eu me matar de estudar, eu serei uma pessoa bem-vinda, bem-quista em qualquer agrupamento ao qual eu fizer parte? E você vai para a vida. Você começa a conviver, a testar se essa sua crença, ela limita você ou se ela impulsiona você. E muitas vezes você percebe que em alguns contextos aquilo não faz nenhum sentido. Você absorveu aquilo como uma crença, como uma verdade absoluta. Mas você começa a perceber que na prática não é exatamente assim. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como ressignificar, como converter uma crença quando ela não contribui com você, quando ela é limitante, para transformá-la numa crença impulsionadora. Então, conhecendo esse primeiro patamar de crenças, que é o que você absorve desde o momento da sua concepção até o momento presente, deixa isso bem claro, e a gente vai para um outro tipo de absorção de crenças. O que a minha família, o que o meu grupo familiar absorveu ou transmitiu para mim como sendo verdades, como sendo padrões. O que se falava na minha casa? Quais foram as histórias que eu fui ouvindo dos meus pais, dos meus tios, primos, avós, bisavós, o que chegou até mim
como foi a vida desses meus ancestrais. O que para eles era relevante, importante, o que era proibido? Quais os assuntos que eram tabus para o meu sistema familiar? Depois, você vai observar aqui a parte da genética. O que você acredita que diante do seu corpo vai ser sempre daquela forma, porque com o papai foi assim, com a mamãe foi assim, com o vovô e vovó foi dessa forma? Será que se você não fizer nada a respeito disso, não expandir sua percepção, não expandir sua consciência, você tende a ter o mesmo destino que os seus ancestrais tiveram, ou pode ser alguma coisa diferente? Aqui você também absorve algumas verdades ou crenças. E, por fim, a questão da raça, da nacionalidade, dos círculos maiores de convivência, que também vão imprimindo marcas em você, fazendo com que você olhe para a realidade de uma forma específica. Muitas vezes não é algo escolhido por você, mas foi sendo vincado em você com o passar do tempo. Sabendo disso, você olha bem profundo para dentro de si e detecta um outro nível de crença, que nós chamamos de crenças do nível de alma. É aquilo que o seu inconsciente individual conecta com o inconsciente coletivo, ou seja, com as experiências de todas as pessoas, de toda a humanidade, de todos os tempos. Eu digo que é um grande computador central, um grande arquivo central, onde estão armazenadas todas as memórias da humanidade. Sabendo disso, o que nós podemos fazer? Primeiramente, o exercício para você detectar onde surgiu essa crença. Isso vale para qualquer coisa, ok? Vamos falar um pouquinho, então, dando como exemplo, o medo de dirigir. Então, eu acredito que se eu tomar a direção do carro, pode acontecer um acidente, que dirigir é perigoso. E isso acaba me bloqueando, isso acaba me limitando, restringindo muitas coisas que eu poderia fazer, muitas experiências bacanas que eu poderia ter. O que fazer nessa hora? Recolha-se num lugar silencioso e faça um mergulho muito profundo para dentro de si. Primeiramente, pergunte-se: isso é meu? Esse medo de guiar carro é meu? Se a resposta for sim, você vai mais fundo e se pergunta: qual foi a primeira vez que eu vivenciei essa crença? Qual foi a primeira vez que eu percebi que a direção poderia ser algo perigoso? Vá aprofundando, até que essa memória possa vir à consciência. Eu digo que é vir à superfície. Vindo à superfície, você possivelmente vai perceber o contexto em que você entendeu que guiar automóvel podia ser algo perigoso. E o que fazemos nessa hora? Você pode olhar o contexto e se questionar. Você só vai manter uma crença se você tiver ganhos ou perdas com ela. Então, se você passa em brancas nuvens, se não acontece nada com aquela crença, você consegue transformar com facilidade. Mas quando você tem algum ganho, ou quando você perde alguma coisa, se você ficar ou deixar de ficar com aquela crença, você gruda nela. O que fazer nessa hora? Entenda qual é o seu ganho ou a sua perda e perceba se você agora já tem a maturidade, já está disposto a abrir mão desse ganho ou dessa perda, ou dessa vantagem que você tem permanecendo com a crença, como eu citei agora da questão da direção. Poxa vida, será que esse medo de direção pode ser contornado de alguma outra forma? Bom, deixa eu observar meu contexto de hoje. Eu posso me habilitar numa boa escola, aprender, fazer mais aulas de direção. Eu posso escolher um carro bem seguro, posso escolher o trajeto que eu vou fazer. Ou seja, eu busco a resolução dessa questão. E isso faz com que o meu sentimento na hora de dirigir seja muito melhor. Então, aquilo que eu acredito desencadeia um sentimento em mim. No caso, o medo da direção vai desencadear o quê? Desconforto, taquicardia, você vai ficar trêmulo, você não vai conseguir guiar um automóvel porque não vai se sentir capaz. O medo vai tomar conta. O sentimento de medo, diante da crença de que dirigir é perigoso, tem um determinado resultado. Quando você ressignifica lá na origem, quando surgiu essa crença, você pode fazer, a partir de hoje, da tomada de consciência,
algo diferente. Mas e se essa crença eu percebi que não é minha? Então, nós falamos como ressignificar uma crença quando é pessoal. Mas e se na hora de perguntar, poxa vida, deixa eu fechar os meus olhos aqui, essa crença, esse medo de dirigir, é meu? Eu acho que não é, porque eu já fiz autoescola, meu carro é bom, ele é seguro, tem todos os recursos que eu preciso, mas você faz o mesmo processo de quem é esse medo? Quando eu percebi que isso surgiu, e possivelmente você também possa encontrar alguém que tenha sofrido um acidente num filme que foi muito marcante, numa idade talvez muito tenra, e aquilo, nossa, marcou você, tornou-se uma crença. Uau, toda vez que dirigir, então pode ser perigoso. Ou alguém que sofreu um acidente na sua família, ou alguém que contou uma história de algum antepassado. Isso também pode acontecer. E o que fazer nessa hora? Primeiramente, tomar consciência. Poxa, isso não é meu, mas chegou até a minha consciência. Então, o que eu vou fazer com isso? Absorver a lição. Ok. Se eu até então acreditava, por conta da memória, de uma memória acessada por mim, que a direção era algo perigoso, o que eu posso fazer sobre isso hoje? Quais os recursos que eu posso desenvolver em relação a essa crença? E você devolve essa percepção a quem é de origem. Pode falar no seu inconsciente, lá no seu íntimo. Puxa vida, isso realmente não é meu, mas muito obrigada por me mostrar essa informação. Você acessou um arquivo que estava guardado no inconsciente coletivo. Dessa forma, fica muito mais simples, fica muito mais fácil você ressignificar. E vamos falar agora, então, um pouquinho sobre as crenças impulsionadoras. Então, você já deve ter ouvido falar no ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. E é uma crença também, que pode impulsionar você adiante. Então, fazer com que você se sinta inspirado, motivado, despertar, seja para fazer sua atividade física, seja para fazer a sua atividade de trabalho, seja para estudar, não importa, mas você já tem aquilo gravado dentro de você, você acredita, é uma verdade para você, e se você despertar mais cedo, terá uma ajuda, seja ela divina, né, ou de qualquer outro meio, mas você já está mais propenso a fazer as coisas darem certo do que naquele dia que você resolveu fazer uma preguiça na cama, resolveu ficar um pouquinho mais, e aí pode ser que aconteça uma sucessão de fatos desagradáveis, de coisas desconfortáveis. Então perceba, o que está guiando você? Quais são as crenças que estão conduzindo você pelos caminhos da vida? Se você não tem consciência daquilo que acontece, daquilo que são, das coisas que são verdades para você, vai acontecer o que eu falei aqui no início da live. Você vai seguindo com uma programação determinada e a tendência é você ter sempre os mesmos resultados para as situações. Proponho um exercício para você. Ter ao longo do seu dia momentos em que você mesmo pergunta-se, questionar: o que é uma verdade para mim em relação a qualquer coisa? Então, você está se alimentando. O que é verdade para mim em relação à alimentação? Porque comer os alimentos dessa ou daquela forma proporciona saúde, proporciona bem-estar, ou isso aqui vai me adoecer com o tempo? Observe. E se você perceber que não é útil, que não está conduzindo você para a realização dos seus objetivos, você sempre tem o livre-arbítrio. Você sempre terá a liberdade para entrar fundo em si, fazer o exercício que eu propus antes, encontrar a raiz das crenças, ressignificar e ter uma vida muito mais condizente com aquilo que você realmente quer para si. Tudo mora na percepção, na consciência que nós temos daquilo que acontece. Nós deixamos de ser reféns e dizer: ah, mas isso é o destino, Deus quis assim, ah, mas é uma fatalidade. Não, não precisa ser dessa forma. Claro que existem algumas coisas que não estão em nossas mãos, mas aquilo que cabe a nós também é responsabilidade nossa decidir se vamos manter ou se vamos transformar. Eu deixo a reflexão para que você exercite, pegue todo o seu dia, questione de uma forma gostosa, positiva, o que é uma verdade para você, qual crença
que está profundamente enraizada em você e decida o que você vai fazer com elas. Se você tem dificuldade de fazer isso só no seu plano mental, se você se perde, tome nota. E que tal fazer isso também de tempos em tempos? Tomar nota, colocar no seu caderno, revisar a cada mês, a cada 2 meses, a cada semestre, para que dessa forma você consiga manejar ainda melhor a sua vida. Ter uma vida grandiosa, ter uma vida plena, uma vida feliz. Então, esse é o conteúdo que eu tinha para trazer para você hoje, desmistificando as crenças. Então, crença não é bom e não é ruim. Crença pode nos ajudar, mas também pode nos atrapalhar. Basta, então, que você tenha consciência, faça o exercício proposto e, Cris, como é que eu faço para sentir algo diferente? É difícil para você? Se o seu parâmetro não foi bacana, se você recebeu aquela informação, já detectou a fonte, mas e agora? Você vai usar o seu potencial e buscar uma informação nova, seja através de um documentário, seja através de algum filme, da leitura. Busque um estímulo que agora se aproxime mais daquilo que você realmente deseja. Se você não teve um exemplo presencial, busque no meio virtual. Existe tanta informação circulando hoje em dia na internet, está acessível ao clique de um botão. Use esse conhecimento para contribuir, e assim você vai tendo uma vida cada vez mais grandiosa. Essa foi a minha contribuição aqui para você. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, fique à vontade. Nos vemos no próximo encontro.